Olá, a TV Estadão recebe Silvio Almeida, presidente do Instituto Luiz Gama, e Maria José Menezes, colaboradora do Núcleo de Consciência Negra na USP. Muito obrigado pela presença de vocês. E ontem faleceu Nelson Mandela, considerado uma das principais lideranças desse século, né? E como é que vocês viram, historicamente, o papel do Mandela no mundo e na África do Sul? E queria saber um pouco também sobre lideranças negras no Brasil, né? Sim. Acho que eu recebi a notícia de Mandela, eu estava em Minas Gerais fazendo uma palestra e, sem dúvida alguma, há muito tempo eu não me sentia tão esvaziado. Quem cresceu nos anos 80 e 90, é meu caso, não se acostumou, não sabe o que é um mundo sem a presença de Nelson Mandela, né? É você saber que você está no mundo junto com alguém que mudou o mundo de fato, né? Foi um privilégio para todos nós, né, que conseguimos estar no mesmo tempo de Nelson Mandela. Mas em relação ao significado da morte de Nelson Mandela, acho que há vários significados e esse é a grande questão de você entrar para a história, inclusive em vida, é que você dá margem a uma série de interpretações diferentes sobre o seu legado, e Mandela é um homem de vários legados. Mas eu quero ressaltar, eu como homem negro, quero ressaltar um dos legados de Mandela e que vem sendo um pouco esvaziado e o sentido vem sendo modificado, inclusive para servir de argumento para desmobilizar as nossas lutas aqui no Brasil, inclusive. É tratar o Mandela como se ele tivesse sido um homem, um pacifista no pior sentido da palavra. Eu acho que o Mandela foi um pacifista, mas um homem que acredita na pacificação a partir do momento em que o opressor abaixa suas armas. Mandela foi, antes de tudo, um resistente. Mandela não aceitou conversar enquanto apontavam um cano de arma para sua cabeça. Tanto é assim que ficou 27 anos preso. Foi considerado terrorista. Muitos dos que hoje batem palmas para Mandela foram aqueles que no passado o chamaram de terrorista também. Então, nesse sentido, não consigo ver Nelson Mandela e não quero ver Mandela, assim como outros líderes negros no Brasil, como um homem que pensou, que quis forjar apertos de mão quando uma mão estava vazia, com uma mão com uma flor e a outra com uma arma. Mandela falou o seguinte: então largue a arma e você também largue a flor. E aí nós apertamos as mãos. Foi isso que fez Nelson Mandela. Mandela é um homem de resistência, de luta, um homem que não se rendeu e não um pacifista vazio, barato, como querem fazê-lo. Aí, inclusive, para dizer o seguinte: aqui no Brasil, tá vendo? Querem dividir o Brasil entre brancos e negros, né? Querem cotas. Olhe só o que estão fazendo. Vejam, essa questão não faz o menor sentido olhando para o Brasil, porque Mandela foi o presidente negro da África do Sul. E nós não conseguimos sequer ter professores negros de maneira natural, professores universitários negros. Então, eu quero chamar a atenção. Aí, se em relação às lideranças negras no Brasil, também, o Brasil teve grandes líderes negros, né? Inclusive, eu tenho a honra de presidir um instituto que leva o nome de um dos grandes líderes negros do Brasil, que foi Luiz Gama. E vejam, eu comparo aqui Mandela e Luiz Gama, porque ambos jamais se curvaram e jamais se deixaram assimilar. E mesmo assim são reconhecidos por negros e brancos, porque a grande luta deles era para que uma sociedade, e acho que é a nossa luta também hoje, né, é para que isso não faça a menor diferença. Ser branco e negro não pode fazer diferença, não pode haver uma clivagem racial no Brasil. Alguém não pode viver melhor ou pior por conta da cor da sua pele. São coisas que nós não escolhemos. E Luiz Gama e Mandela são homens que entraram para a história exatamente porque, assumindo que existia o racismo e a discriminação, eles lutaram para que isso acabasse, para que a humanidade fosse uma só. Enquanto isso não acontecer, a nossa luta vai ser dessa forma. Então, salve Nelson Mandela. Maria José, você acha que a luta do Mandela ela já é uma luta vencida ou a gente ainda tem muito a avançar? Olha, pela estrutura de poder da sociedade em que nós vivemos, isso não só o Brasil, mas enfim, a sociedade ocidental, muito o que se fazer. E principalmente na perspectiva de luta também.
Hoje se fala em Mandela, Invictus mostrou um Mandela absolutamente negociador e distante, inclusive, da vontade do seu povo. Isso não é real. O Congresso Nacional Africano, o partido dele, que estava na clandestinidade, esse partido, ele teve as suas principais lideranças foram presas ou mortos, ou assassinadas pelo governo do apartheid. E Mandela não abriu mão. Um homem, um voto. Essa questão que pode parecer trivial, mas por conta dessa questão, ele viveu 27 anos enclausurado. Então Mandela não é só o pacificador, ele é um negociador, mas acima de tudo um exemplo de resistência e de luta, e é isso que é o grande exemplo para nós. Não não o Mandela como presidente, que é importante também, mas o antes, o Mandela que fez, o ativista, e o Congresso Nacional Africano, que teve uma importância essencial. Então nos anos 60, 10 mil africanos negros africanos foram presos, sul-africanos foram presos, faziam encarceramento em massa. Se matava em massa, qualquer manifestação. A polícia racista, ele atirava indiscriminadamente. Nós temos esses relatos, isso a gente não pode esquecer. Voltando para o Brasil e vindo para a nossa realidade, no Brasil nós temos uma guerra silenciosa. A morte dos jovens negros e pobres e pretos da periferia mata tanto quanto ou mais do que as guerras declaradas.